Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nós continuaremos falando sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Eu quero reforçar para as mulheres, né, para as pérolas e para os maridos que têm ido também, né? Para vocês também. Na terça-feira a reunião será lá na minha casa e eu preciso que vocês compareçam para nós organizarmos o nosso chá, tá? Já está bem em cima, né? E preciso de vocês. Eu não vou fazer chá sozinha, né? Então preciso da cooperação de vocês. Às 8 horas lá na minha casa, tá? Queridos, nós falamos semana passada, para quem não esteve aqui, eu estou acompanhando com a pastora Naira, ela está dando uma série de estudos sobre fruto do Espírito. E eu estou fazendo isso junto com ela, tá? E eu estou seguindo aqui também no passo que ela está dando. Hoje eu vou falar sobre paz, não vou falar sobre amor, mas depois nós vamos falar sobre amor, né, e sobre as outras qualidades também. E na semana passada eu terminei falando que o fruto é a santificação, né? Santidade. Desenvolver o fruto do Espírito é caminhar com Deus, entendendo que Deus, ele é santo, né? E nós precisamos frutificar como cristãos. Existe uma sentença muito difícil para aquele que não frutifica, que nós vamos falar dela hoje também. E eu queria, antes de entrar no fruto propriamente, falar que santidade, você precisa compreender isso. Está ruim o som? Melhorou? Ah, ok. Santidade não é emoção. Não pense em santidade como algo que você vai sentir assim, vai brotar no seu coração. Você vai acordar de manhã e vai dizer assim, nossa, que vontade de ser santo, pastora. Não, isso não vai acontecer. Da mesma forma que você não vai acordar de manhã, depois de ter recebido uma ferida ou alguém te maltratou, e você vai dizer assim, que desejo maravilhoso de perdoar meu irmão que me feriu. Isso também não vai acontecer com você. Não é emoção. Emoção é algo que brota, emoção é algo, pode ser até que pelo agir do Espírito, ou pela palavra, ou pelo entendimento, você vai acordar um dia de manhã e dizer, eu estou com vontade de perdoar meu irmão. Pode ser que isso aconteça, mas isso é muito raro, tá? Eu, nas minhas batalhas para perdoar alguém, isso nunca aconteceu comigo. Foi, na maioria das vezes, chorando, orando e dizendo assim, Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Está doendo muito, mas em nome de Jesus eu perdoo o meu irmão que me ofendeu. Da mesma forma, a santificação não é sentimento, não é emoção, tá? Sentimento é algo que é mais instantâneo, ele brota, ele vem, né? Emoção também, ela borbulha no seu coração. Santificação não é isso. Santificação é um entendimento que você tem que viver, né, uma vida para a glória e louvor de Deus. E se você parte desse princípio, você já tem que entender que você precisa crucificar esta carne, essa natureza pecaminosa que briga aqui dentro de nós, como nós falamos na semana passada, para que um não faça o que o outro quer fazer, né? E a palavra de Deus vai dizer para nós em vários textos sobre a santificação. E por falar nisso, eu quero dar uma introdução logo, pastor Jorge. Na semana que vem, eu e o pastor Jorge vamos fazer uma live falando desse tema. Sede santos. E a palavra é uma ordem, sede. O verbo está no imperativo. Toda vez que você encontra na Bíblia um verbo no imperativo, significa que é ordem. Sede santos. Você não tem escolha. Sede santos porque eu sou santo. Deus disse isso para a sua igreja, para o povo judeu, né? Deus enfatizou isso em vários textos do Velho Testamento. Então,
Na oração do Pai Nosso, Jesus disse, olha, quando vocês forem orar, vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é um reconhecimento que o Deus com quem você está falando, o Deus a quem você está se dirigindo, ele é santo. E não é uma coisa também, essa postura, esse entendimento do que é santidade, não é uma coisa de simplesmente falar. Eu não oro diante de Deus dizendo que ele é santo se eu estou toda enlameada de pecado, como o pastor falou aqui. Se eu estou toda suja, se eu estou toda suja de pecado, o que eu tenho que fazer quando eu chego na presença do meu Deus, sabendo que ele é santo, santificando o nome dele? Como é que eu faço? Eu começo me limpando, me purificando, confessando os meus pecados, dizendo para ele onde eu pequei, como está meu coração, como está a minha mente, como eu me sinto diante das minhas fraquezas, como são os meus desejos errados, tudo isso. A oração do Pai Nosso parte desse princípio. Se você se prostra para orar diante de um Deus santo, é super normal e coerente que você comece, ao entender a santidade dele, confessando diante dele os seus pecados. É isso que é entender o que é santificação. É isso que é olhar a santificação sem pensar nela como emoção. Não é. É render a Deus toda glória, toda honra e todo louvor. E render glória a Deus, render honra a Deus, isso não é só com os lábios, é com a vida, é com o comportamento, é com tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Entendendo esse primeiro ponto, Hebreus vai dizer para nós, Hebreus 12:14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta é uma palavra fechada. Ninguém muda isso aqui, ninguém pode mudar isso aqui. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu costumo dizer que há muitas pessoas que estão no reino de Deus, estão fazendo muita coisa para Deus, mas estão correndo o risco de ficar fora do céu. Porque a porta do céu, como nós falamos semana passada, é estreita. Não dá para entrar lá com determinadas bagagens. Então, e essa é a condição para nós vermos o Senhor, para nós estarmos do lado dele, para nós alcançarmos o céu. É seguir a santificação, né? Que texto perfeito e maravilhoso para nós falarmos junto com o fruto do Espírito, que eu vou falar hoje, que é a paz, né? Depois eu vou voltar no amor, mas nós vamos falar sobre a paz. Então, queridos, e outra coisa interessante, que isso, pastor Jorge, está lá no nosso livro maravilhoso, né? A Iracema está aí, eu achei tão interessante que a Iracema disse que recebeu uma ligação semana passada, ontem na reunião na casa da pastora Ana, ela disse, né? E aí alguém disse assim, o que você está fazendo, Iracema? Ela estava lendo o livro, aí ela disse assim, eu estou aqui descobrindo que eu não sou crente. Porque o livro que nós estamos lendo sobre santidade, Sede Santo, que o pastor Jorge indicou, ele realmente é desafiador. E ele é um livro de 100 e poucos anos atrás, 110 anos atrás, tá? E ele não mudou, sabe por que ele não mudou? Porque a palavra não mudou. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É do tempo dele, é do tempo dos desbravadores. E é para hoje, queridos. E nós precisamos voltar a esses fundamentos. E ontem a Bárbara falou muito comigo sobre fundamentos. Porque nós não podemos te retirar da palavra de Deus aquilo que nos leva a encontrar e a viver uma vida que o nosso Senhor pede que nós vivamos. Então, por mais que nós passamos por uma geração de um evangelho light, do gospel, da coisa fácil, do amor sem nenhum sacrifício, sem nenhum comprometimento, não existe amor de Deus sem comprometimento com a santidade dele. O amor e a misericórdia dele é na mesma proporção da justiça e da santidade, do juízo dele sobre nós e daqueles que conhecem a palavra. Então é disso que se trata. Então, a santificação veio também com essa leva de um evangelho mais light, aquela coisa do evangelho da entrega.
Você não precisa lutar contra o pecado, basta você se entregar. E ele vai dizer isso logo na introdução, né? Basta você se entregar. Meu irmão, a Bíblia não me mostra isso. A entrega, sim. A entrega tem que haver. O que nós fazemos para Deus, a entrega na presença do Senhor, tem que ser de coração. Mas o que a Bíblia me mostra nessa guerra de carne contra o espírito, do espírito contra a carne, é uma luta constante e diária para que você não deixe o seu homem velho, a sua natureza caída, fazer aquilo que ela quer fazer. É isso que a Bíblia me mostra o tempo todo. Eu vou ver isso. Você vai constatar isso nas páginas da Bíblia, né? E Romanos 12 vai dizer, Romanos 6:13 vai dizer, ofereçam-se a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumento de justiça. E essa palavra oferecer aqui no grego, ela não significa uma entrega passiva. Significa mais ou menos uma linguagem militar que é se apresentar, se dispor para o serviço e para a batalha. É isso que o texto quer dizer para nós. Então, quando ele está dizendo assim, ofereça seus membros, né, como membros de justiça para Deus, está falando que você tem que se apresentar para se opor contra o pecado que quer nos dominar todos os dias da nossa vida. É isso que os textos mostram para nós. Você vai ver isso nas epístolas todas. Sabe, e aquela expressão que já virou meio que um chavão da pastora Márcia, você não vai alcançar o céu bebendo suquinho gelado e balançando na rede. Há que se empenhar um esforço, há que se ter um esforço da tua parte, porque esta é a parte que lhe cabe, esta é a parte que lhe compete. Quando Jesus vai dizer lá no Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Jesus toca, o Espírito fala, Deus move céus e terra para que você tenha esta compreensão. Mas quem tem que abrir a porta, quem tem que dizer assim, Senhor, eu não quero isso para a minha vida, Senhor, isso não faz parte mais da minha vida, é você, é você. A entrega é você, o se apresentar esse corpo como membro de justiça, é um trabalho nosso. E isso é tão real que você sabe no seu dia a dia que se você não botar para você mesmo e para sua mente um pouco mais de ênfase, nem dobrar o joelho para orar, você não dobra. Nós temos essa tendência. O nosso corpo, o nosso eu, ele quer descanso, ele quer só o bem bom, né? Mas nós estamos numa guerra, né? Nas epístolas, você vai encontrar mais de 25 vezes esta mesma expressão aqui, ó, que é uma entrega ativa. É um se apresentar para entregar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. É um culto com inteligência, não é de emoção, não. A emoção vem, o espírito toca, sim, mas é um culto racional. Você tem que ter entendimento do que essa entrega que Paulo estava falando para os romanos, né? Apresente os seus corpos em sacrifício vivo, não apresentar ele para o pecado, né? Então nós somos chamados a fazer com energia, com força, aquilo que Cristo quer que nós façamos. E a sua luta contra o pecado, ela não é diferente, não. Tem que haver empenho. Todos os dias nós somos desafiados a ceder ao pecado. Mas todos os dias Deus tem te dado força para que você vença ele todos os dias. Olha para trás, quantos você já venceu? Olha para trás, quantas tentações você já venceu? Esse embate, eu estava pensando hoje sobre, quando estava preparando, lendo isso aqui, eu estava pensando, a única pessoa, pastor Jorge, que não teve que ter essa guerra, foi o ladrão da cruz. Ou alguém que acabou de aceitar Jesus, e para isso você precisa entender a diferença entre justificação e santificação. Justificação, a palavra de ordem é creia. Aí tem pessoa que fica na justificação só, eu creio em Jesus, pastora, mas eu só faço o que eu quero da minha vida. Ah, não, a santificação é vigie, ore e lute. Justificação é crer. Você crê que Jesus morreu na cruz por você ou crê? Ok, isso faz com que você esteja justificado dos seus pecados. Agora,
Isso no momento em que você crê. Agora, toda uma vida que você vai seguir aqui na terra, você entra depois de justificado, depois de crer, no processo de santificação. Aí você tem essa luta que eu estou falando, vigilância, oração, o tempo inteiro até Jesus voltar ou até ele te chamar. Entende a diferença? Tem gente que está confundindo isso hoje. Basta crer. Ou aquela historinha, Jesus só quer o meu coração. Jesus quer espírito, alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito, queridos. Ninguém pode mudar isso, entende? O coração é o centro, o coração é onde começa, o coração é onde brotam os desejos. E eu digo sinceramente que se você realmente conseguir entregar em oração nessa guerra espiritual e dizendo, Senhor, meu coração é teu, eu não quero esse desejo ruim, é claro que isso vai perpassar pelo restante. O corpo não vai ser emprestado para o pecado, a alma vai estar guardada do pecado. Mas o negócio é o seguinte, quando você diz que Deus só quer o coração, você acha que o corpo, aí você se assemelha lá com os gnósticos, com aquela turma toda lá que dizia que podia denegrir o corpo, podia usar o corpo, né? Nós não estamos nessa vibe, não. A nossa vibe é que nós queremos ir para o céu com Jesus. Então, todo o seu espírito, toda a sua alma, todo o seu corpo, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, então ele tem que ser usado para a glória de Deus, até naquilo que você come, até naquilo que você bebe, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Toda a sua vida tem que ser para a glória de Deus, na sua profissão, em tudo que você faz. Então, guarde isso também no seu coração para você não ter mais esse problema com a teologia barata, da graça barata, tá? Para ser justificado, você precisa crer. Mas para ser santificado, você precisa lutar, orar e vigiar constantemente. Porque o processo de santificação começou lá, junto com o da justificação. Mas ele não para, ele vai até o dia que Jesus voltar, né? Então, querido, nós recebemos do Pai esse desafio, essa ordem de frutificar. Como eu falei semana passada, dar fruto é mais importante do que ter poder, do que ter nome, do que ter posição, né? E esse fruto é um fruto que permanece. Nós temos que dar fruto e o propósito de Deus é que o nosso fruto permaneça. Não vai frutificar um dia. Não, pastora, me dá licença essa semana, porque essa semana eu vou acertar umas contas com alguém. Eu não quero saber de temperança, eu não quero saber de mansidão. De vez em quando dá vontade de fazer isso, não dá? Dá. Hoje mesmo eu tive essa vontade. Será que vale a pena, Jesus, eu pegar o telefone, ligar para essa pessoa e falar? Não, não vale a pena, Márcia. Isso aí é trabalho de Deus, isso aí é tratar de Deus. Não adianta, você não vai mudar a pessoa com isso. Não, ele já não mudou com queda, com isso, com aquilo, vai mudar com a sua palavra? Não vai. Então é nesse momento que entra a temperança, é nesse momento que entra o domínio próprio, né? Então, o seu fruto e o fruto do Espírito, à medida que você vai deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida, que você vai fazendo a sua parte, que você vai se inteirando da palavra, ele é um fruto que permanece. Se você era uma pessoa que explodia e você começa a desenvolver a temperança na sua vida, você vai ver que vai chegar um tempo que você ainda tem lá umas características de querer explodir. Mas como o seu corpo, a sua mente, a sua alma, todo o seu psicológico já entrou dentro desse hábito, já condicionou através do Espírito de Deus, da palavra, da oração, a não explodir mais, você consegue automaticamente, dentro daqueles 30 primeiros segundos que eu já falei para vocês, que a nossa mente trabalha ou pode mudar uma reação, você já pensa e já não reage mais da mesma forma. Isso é maravilhoso, isso é o fruto que permanece, tá? Você não pode dizer que é manso numa semana ou durante um mês e depois você se torna uma pessoa diferente disso. Não, não. O fruto, ele permanece, né? Então, quando eu não dou fruto, por que é importante e a palavra nos orienta a frutificarmos? Quando o cristão não dá fruto, ele corre o risco de ser
descartado. Que isso, pastor? Está escrito lá na palavra, Lucas 13, 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda mais a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Uma árvore que não frutifica, ela atrapalha as outras que frutificam. E há uma coisa tão interessante no fruto do Espírito, nessa frutificação no corpo de Cristo, que a tendência é que se você não frutificar mesmo na presença do Senhor, você não aguente ficar na presença do Senhor. Nós fomos chamados para dar fruto. É uma condição do nascido de novo, daquele que nasceu de novo, da água e do Espírito. Porque se você não frutificar, você vai achando tudo aqui desinteressante. Você não vai tendo mais link com as pessoas que estão frutificando, que estão agradando a Deus. E a tendência é que você vai ficando distante. Você vai saindo, você vai se afastando do corpo. Então, automaticamente, a tendência é que você morra. A tendência é que você saia mesmo. Então, você não tem outra opção. Você precisa frutificar. E deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo, o trabalho dele aqui na terra, o pastor Jorge falou isso domingo, é me tornar, eu e você, cada vez mais com as características do nosso Pai. Cada vez mais parecido. Então você precisa estar atento ao que o Espírito quer fazer em você. Não é quando você chega dentro da igreja, é no seu dia a dia. Vai trabalhar, como é que você está reagindo com o seu trabalho, com o seu interlocutor? Vai estar em casa com a sua família, como é que é o ambiente desta casa aqui? É um lugar onde eu mais posso mostrar que tenho fruto, é na minha casa. Eu sempre disse isso para vocês. Quer saber se a Márcia é crente? Pergunte aos meus filhos e ao pastor Edson. Ele vai dar o meu currículo de fruto ou não fruto para vocês. Porque é nesse ambiente, eu já disse semana passada, o fruto, as características do fruto, ela está muito relacionada com o outro. Paz. Paz é o quê? Você tem paz o quê? Isolado numa ilha deserta? Não. Você só pode dizer, eu tenho paz, eu semeio paz, eu sou pacífico no meio de pessoas. A gente viu muito isso agora, né? A pessoa que dizia assim, eu não tenho tempo. Ah, para mim não dá para fazer isso porque eu não tenho tempo. Eu trabalho de tal hora a tal hora. Eu não tenho tempo para os meus filhos. Eu só deixo a esposa cuidar porque eu não tenho tempo. E a esposa só deixa a avó cuidar porque eu não tenho tempo. E o que aconteceu na pandemia? Índices enormes de separação, porque as pessoas vieram para dentro de casa e, na verdade, não tinha link, não tinha paz, não tinha afeto, não desenvolveu afetividade, não desenvolveu troca significativa e acabaram muitos se separando, porque não souberam fazer isso. Então, a família, o lar, o trabalho, as relações, a igreja, o corpo de Cristo, o trabalho no corpo de Cristo, deixa eu dizer algo para você. Você que faz qualquer coisa na igreja ou que irá fazer. Mais importante do que o resultado do seu trabalho na igreja, que ele é importante. Ele é importante para a igreja, ele é importante para o reino e ele é importante para Deus. Mais importante do que o resultado final é o processo no qual você passa nas relações com as pessoas com quem você se relaciona. Entende? Isso para mim, que sou uma fleumática, é muito bom de falar. Mas para um colérico é terrível. Porque colérico, ele quer resultado. Então, às vezes, eu já vi no encontro de casais, o pastor Edson falar para o rapaz da cozinha assim, você vai fazer agora, porque tem um manto de casal lá esperando para almoçar. Ele é colérico, entende? Eu ia chamar o irmão para o lado, o almoço ia atrasar, porque eu ia pensar na alma do irmão, no coração do irmão. Ia ser uma coisa assim terrível. Então, para mim, eu penso muito no processo. Para mim é mais fácil isso. Para o colérico é mais difícil desenvolver esse fruto, porque ele pensa muito no resultado. E para Deus, os meios têm que justificar os fins.
Muitas vezes você pensa só no final, só no resultado. Mas e o meio? O meio é onde está o processo de frutificação. O meio é onde você desenvolve várias características do fruto do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. É isso que Deus quer fazer conosco. Não pense que o fruto, se o fruto é do Espírito, ele vai assim, ó, pá, colocar na sua cabeça prontinho, ou no seu coração prontinho, igual o dom. Não. Dom é pronto, é como um presente, tá? Eu já disse para vocês, nunca pensei de estar na frente de um púlpito falando nada para ninguém. Que eu era a pessoa mais tímida do mundo. Mas Deus começou a dizer, eu vou te usar na palavra, você vai falar a muitas pessoas. Eu quase que achava que era mentira. Tá aí, o dom. Deus deu, foi aperfeiçoando, mas Deus deu. Um dia abri a boca e comecei a falar, isso é dom. O fruto não. O fruto não é um presente prontinho. É nessas relações que ele cresce, é nesse desenvolvimento que ele cresce, é nesse processo e durante algum tempo que você vai vendo. Nossa, fulano aceitou Jesus, olha como ele está uma bênção, olha como ele entendeu o evangelho. Você está vendo o quê? Fruto na vida dele, tá? Ele vai crescer e sempre com a minha parte. Tem uma parte que é do Espírito, mas tem uma parte que é minha. Se eu não desenvolver, nunca vou frutificar. O Espírito vai falar, a palavra vai me mostrar. Mas como é que eu desenvolvo temperança? Lidando com pessoas que às vezes explodem com você. Como é que eu desenvolvo domínio próprio, que é a mesma coisa, né? É sabendo que eu tenho uns limites na minha vida que eu tenho que ficar dentro deles. Que eu explodo com algumas coisas, mas ali eu não posso, eu tenho que desenvolver o fruto do Espírito. Ah, você nunca explodiu, pastora? Não, já explodi. Mas o fruto hoje da temperança é uma realidade, né? 50 anos servindo a Deus e lendo Bíblia, se não tivesse, já podia, entende? Já teria sido cortada pelo Senhor, talvez, ainda mais pastora, né? Então, queridos, é isso que Deus quer. Ele sabe o que chegou agora, porque o fruto tem um tempo também, tá? Tem um tempo de crescimento, de germinação, amadurecimento e colheita, né? Então, da mesma forma, a pessoa que chega e se transforma dentro de uma semana, não é muito saudável, não é muito real isso, né? Mas também não pode passar 5 anos dentro da igreja e você não vê acontecer nada. Aí está errado também. Aí tem alguma coisa errada. Então, queridos, o primeiro que nós vamos falar é a paz, né? A paz é exatamente a manifestação do caráter de Deus. Eu lembro de uma nova convertida que estava na minha classe do discipulado e ela dizia assim, quando ela começou a ler a Bíblia, ela começou a ler o Velho Testamento e ela tinha sede de Bíblia. E ela disse para mim um dia assim, Márcia, eu estou assustada com a Bíblia. Só tem morte no Velho Testamento. E aí, como é que você explica para ela, né? Tem muita morte. Mas o caráter de Deus é de paz. Lembre-se que Deus prometeu dar a terra ao povo e havia muitos inimigos, né? E Israel sempre foi massacrado pelos inimigos. Sempre. O desejo de Satanás é destruir a nação escolhida por Deus. E o desejo dele não é diferente comigo e contigo não, tá? É o mesmo. Você vê aquela fúria toda contra Israel, você foi enxertado na oliveira. Você é o Israel de Deus hoje, né? A mesma fúria de Satanás, ele quer ver você lá fora. Ele veio matar, roubar e destruir, né? Mas Deus sempre preservou a nação, sempre. E todas as vezes que Israel teve bancarrotas, teve destruição, na maioria das vezes, foi por desobediência àquilo que Deus havia mandado, não é? Deus colocou para o povo judeu, desde lá do Deuteronômio, você vai ver, Deuteronômio 28. Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte, né? Aí eu ficava perguntando para mim assim, como é que pode? Por que um Deus tão bom, um Deus que só tem desejos de paz para o seu povo, não coloca a sua vida? Né? Eu ficava com isso na minha cabeça. Mas ele colocou, porque está diante de nós, características dele próprio, que é o direito de escolher, do livre arbítrio. Escolha, pois, a vida, escolha Deus, né? Ele não pode tirar do homem isso. Ele colocou e ele fez o homem com essa característica, né? Mas Deus, o caráter de Deus é pacífico. Deus não planejou guerras, mas elas foram necessárias, até porque ele é o Senhor que comandava as guerras do povo judeu, porque o povo precisava vencer, né?
Senhor dos exércitos, né? Jeová Shabaoth, Senhor dos exércitos de Israel. Então, quando nós falamos de guerra, como nós falamos de paz, como fruto do Espírito, nós estamos falando de uma paz interior e também de uma paz exterior. E veja, você não consegue manter paz no seu exterior se essa paz não brotar daqui, ó. Se ela não estiver aqui. Mas é tão maravilhosa a paz daqui, que o exterior pode estar fervilhando, que você vai conseguir manter essa paz aqui dentro. Isso é super importante, você entender, né? Então, ela flui daqui de dentro. E ela vem primeiro de uma fonte, que é Deus. O homem, quando recebe Jesus, quando ele é justificado, a primeira coisa que acontece é ele sentir paz. Quantos aqui que se eu perguntasse iam me dizer, quando você aceitou Jesus, o que você sentiu? Eu já ouvi testemunho assim, eu não dormia, pastor, eu não dormia. O dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu dormi a noite inteira. Porque a falta de sono tinha a ver com a ausência de paz. Então, a nossa fonte de paz é Deus. Quando você aceita Jesus, você religa. Você volta à comunhão com Deus. E a primeira coisa que vem no nosso coração é a paz. E ao ter paz com Deus, você começa, e é normal. Ninguém que diz para mim que está em comunhão plena com Deus, que tem paz com Deus, vai viver brigando aqui fora, brigando, arrumando confusão, criando... Não vai. Se você tem paz com Deus, automaticamente essa paz vai fluir para as suas relações, para os seus relacionamentos. Agora, eu entendo que nem sempre dá para você ter paz com outra pessoa, tá? Você pode, às vezes, ser uma pessoa muito pacífica, mas vai ter alguém que não vai querer ter paz com você. Eu creio que isso já aconteceu com cada um de nós aqui. Eu creio que você já perdoou alguém e pediu perdão à pessoa, mas a pessoa disse assim, mas não quero mais saber de você. Ok, isso pode acontecer também. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós, se depender de vós, tendes paz com todos. Porque às vezes não depende. Às vezes você faz a sua parte, mas o outro não quer ter paz com você, certo? Então entenda isso, divida isso também para que você não fique com a consciência pesada. Então, a paz com Deus te leva a paz com os outros, né? E paz consigo mesmo. Você muda a visão de mundo. Eu penso, irmãos, eu sou uma pessoa que prezo, valorizo muito a minha paz. Eu já deixei muitos direitos meus para mim ter paz, sabe? Porque eu sou uma pessoa pacífica, eu não gosto de brigar com ninguém. Se eu brigar com alguém, vocês podem me segurar, porque estou passando mal. É muito difícil eu brigar. Eu sou uma pessoa que prezo a paz. E isso durante muito tempo até me prejudicou muito. Porque eu deixava até as empregadas passar por cima de mim, né? Eu não sabia dizer para a empregada assim, isso aqui está sujo, lava por favor novamente, não está legal, está muito sujo. Eu não sabia fazer isso. Eu achava que eu ia maltratá-la, que eu ia prejudicá-la, né? Isso tem a ver também com os meus processos lá, que graças a Deus eu estou livre deles. Mas eu sempre fui uma pessoa que busco a paz, procuro a paz, né? E Deus me deu um marido que tem 8 irmãos, né? Então, você imagina que exercício que foi, né? Eu sou de uma irmã só, eu só tenho uma irmã. Então, essa família aglutinada, assim, foi um exercício, assim, poderoso para reforçar esse fruto aí, né? Então, foi bênção, mas graças a Deus. Então, Jeová Shalom, Senhor é a nossa paz. Entenda isso. Quando você estiver em guerra, quando você estiver em luta, quem agora não está em conflito? Quem agora não está preocupado? Nós estamos numa iminência de uma paralisação, de uma guerrilha. O mundo está. Mas eu pergunto para você, você está desesperado? Você está arrancando os cabelos? Você está sem dormir? Não. E você está, pode começar a orar e dizer, Jeová Shalom, eu preciso de paz. Você não pode. Daqui até a volta de Jesus, nós vamos entrar, ou já entramos, no princípio de dores. Nós vamos ver coisas horríveis, mas saiba de uma coisa. A mesma medida de paz que nós tínhamos antes, ela vai ter que ser reforçada por Deus e você terá a mesma paz. Você não vai perder seu sono, você não vai entrar em colapso emocional, você não vai ficar apavorado, nada disso, porque você serve ao Jeová Shalom.
Senhor é a tua paz. E nós temos que orar por isso. Ore pela paz de Jerusalém. Ore para que não tenha assalto nas nossas ruas. Está escrito no Salmo, né? A gente ora por isso, mas precisamos orar mais. Precisamos clamar mais por isso. Precisamos orar por esses dias, a iminência do que está para acontecer. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele permite até um certo ponto. Ele pode colocar a mão e mudar. E Ele coloca, de uma forma até que nós nem vemos. Deus age em qualquer lugar. Saiba que não existe Congresso, não existe STF onde Deus não possa entrar. O meu Deus, o seu Deus entra lá. Nós só temos que estar clamando, jejuando, orando, confiando e fazendo a nossa parte. Entenda isso. Controle da história está nas mãos de Deus. Pastora, por que tanta tragédia? A tragédia não é por causa de Deus, é por causa do homem. Mas até o limite para a tragédia, Deus também tem. Ao ponto de que ele precisar intervir em qualquer lugar, ele vai intervir. Então, Jeová Shalom, ele é a minha paz, né? Gideão estava lá no acampamento, lá agoniado, né? Malhando trigo no lagar, quando Deus vem falar com ele, uma falta de paz terrível. Imagina o que é, irmãos, ter que pegar a comida, a colheita escondida do inimigo, porque eles não só estragavam as lavouras, quando vinha também roubava a colheita. Era uma coisa terrível, né? Terrível. É mais ou menos o que está acontecendo conosco hoje pela caristia, pelo vírus, por aquilo que perdemos, pela inflação, não é? Nós também ficamos agoniados. Mas saiba de uma coisa, a tua porção, enquanto você estiver nesta terra, ela virá. Deus vai dar a sua porção. Creia nisso. Isso não é um chavão. Eu creio nisso. Sabe aquele discurso que vem aí de muito tempo? Ah, que nós vamos ficar sem água. É claro que preservação é uma coisa que o servo de Deus tem que ter consciência, tá? Eu sou uma pessoa que planto muita árvore lá onde eu posso plantar. Eu tenho muita árvore, acho que já plantei mais de 50. Porque é a minha parte. Mas ficar com medo que eu vou ficar sem água, que a água do planeta vai acabar? Mentira, enquanto eu e você estivermos aqui, o nosso Deus proverá. Você já leu no Salmo? No Salmo, acho que é Salmo, que ele tem os seus tesouros, ou é Jó, que ele tem os teus tesouros escondidos na neve. E que tesouros são esses, pastora? Eu não sei. Deus tem. Se for para mim e para ti, Ele vai revelar. Porque Ele é Deus. Confie nisto, meu querido, minha querida, que está me ouvindo hoje. Esse é o Deus que eu sirvo. Por isso eu estou servindo Ele há mais de 50 anos. Por isso que por mais que seja difícil a luta, eu não o deixo. Porque com Ele eu tenho paz, com Ele eu tenho segurança, com Ele eu tenho fé. Com Ele, eu e você podemos enfrentar o inimigo das nossas almas. Eu já disse para vocês aqui um dia atrás, que o menor dos demônios, aquele que se é que tem um demônio menor, você não poderia enfrentar ele com nada da sua força, por mais forte que você fosse. Mas no poder do nome de Jesus, com a santidade na sua vida, você derrota o inimigo da sua alma. Que poder maravilhoso que a igreja tem, queridos. Então não pense você que nesse tempo as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. Não vai. O inferno tem avançado para aqueles que estão querendo ir para lá. Mas para nós que estamos caminhando para o céu, ele está cada vez mais distante da gente. E isso no processo de santificação. O inimigo não pode derrotar a sua vida. Então, Jeová Shalom, Gideão estava lá, né? Preocupado, agoniado. E foi a primeira vez na Bíblia que o Senhor se revela a alguém com esse nome, né? Juízes 6, 24. Então Gideão edificou ali um altar, depois que o Senhor falou com ele. Edificou um altar ao Senhor e lhe deu o nome. E o Senhor é paz. Então quero que hoje, em nome de Jesus, você que está ansioso, você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? É o maior número de pessoas ansiosas é no Brasil, tá? Não tem nenhum país que ganha. Tem outros que ganham em suicídio, um monte de coisa. Mas ansiedade é o nosso país. E ansiedade num nível que muitos precisam ser medicalizados. O cérebro já não processa mais sem a medicação, tá? Mas você precisa entender que o Senhor veio,
Jesus veio para te dar paz. Vida e vida com abundância. É ter paz nesse tempo, nesse momento. Você precisa constatar, você precisa descobrir, você precisa falar com o Senhor de onde vem essa ansiedade. Quando eu acordo muito ansiosa, eu começo, por que eu estou ansiosa? Aí eu começo a falar para mim mesma, agora é hora disso, depois é hora daquilo, mais tarde é isso, para trazer tranquilidade. Muitas vezes nós temos que exercitar isso também. Nós perdemos a paz, às vezes, por coisas que não vale a pena perder a paz, tá? Muitas vezes você perde a paz porque fica vendo noticiário que não vale a pena ver, fica brigando por notícia, fica debatendo coisa que não é para você debater. Não jogue fora a sua paz. Descanse em Deus. Se você não tem uma palavra boa para falar e nem para ouvir, não ouça, tape os seus ouvidos, tire da sua frente, desligue a TV, porque muito mais o Espírito tem para falar com você, mas na agitação você não ouve a voz dele. Você fica difícil de entender o toque do Espírito com tanta agitação. Então você precisa hoje do toque do Jeová Shalom. Senhor, é a tua paz. Não tem preço, irmãos, a paz. Eu prezo muito a paz em todos os sentidos. Na hora que eu chego em casa, na hora que eu estou com os meus filhos, na hora que eu visito meus pais, na hora que eu estou no grupo com as minhas irmãs, não é? Na hora que eu chego na igreja, sempre quando eu chego na igreja, a gente tem algum problema às vezes para resolver. Mas a primeira coisa que eu faço, Senhor, me dê direção, sabedoria, para que eu não perca a minha paz. É isso que nós precisamos. Esse é o fruto que Deus quer fazer nascer em você, na sua vida. E olha, o cultivo desse fruto é o tempo todo. Você tem a oportunidade de cultivar esse fruto, já viu? Principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo. Então, o coração de Gideão estava sendo bombardeado com medo, angústia, desespero. Os midianitas vão chegar. E foi uma guerra tão interessante. Olha como é que Deus trabalha, né? Tinha 32 mil homens para lutar naquela guerra contra os midianitas. Aí Deus disse assim, não, Gideão, precisa, né? Parece que ouço Deus falando assim, precisa disso tudo não, fica tranquilo, descansa teu coração. Aí veio 10 mil, ficou lá. E Deus disse, não, Gideão, vamos fazer um teste com eles. Manda beber água lá, e passa para o lado esses, e quem beber do outro jeito passa para cá. Sobraram 300 homens para Gideão vencer aquela guerra. Nós ficamos preocupados com quantos vamos viver, quem vai ficar do nosso lado, como eu vou fazer. A primeira coisa que você precisa é ouvir a voz do Jeová Shalom, porque ele vai te dar a diretriz. Fala com alguém, vá por aqui, fala com alguém amanhã. É assim que Deus vai nos ajudando a vencer as nossas guerras. É de uma forma como nós não esperamos. E essa batalha de Gideão com os midianitas, depois você lê lá na sua casa, Juízes capítulo 6 e a seguir, eles venceram de uma forma assim tão inusitada, que praticamente quase que nem precisou lutar, né? Deus criou uma confusão lá no arraial e eles se degladiaram e Gideão venceu a luta e teve paz, não é? Então, queridos, aqui é uma história real, era uma guerra real. Hoje eu digo que as nossas guerras e as nossas batalhas são muito mais mentais, são muito mais no nível da alma, são nas narrativas, nas ideologias, né? O certo virou errado, o errado virou certo. Mas todos nós, a primeira coisa para nós ouvirmos a voz de Deus e caminharmos no caminho certo é encontrar essa paz aqui dentro de nós, é desenvolver esse fruto. E olha, tem coisas que você precisa deixar na sua vida para você ter paz. Sabe uma coisa que eu vejo? Vou falar uma coisa aqui, vocês não fiquem com raiva de mim, mas eu vou falar. Eu vejo pessoas, às vezes, colocando... Uma vez eu vi uma casa, eu presenciei isso, com tanto cachorro dentro de casa, que aqueles cachorros tiravam a paz da casa. E a pessoa não percebe, entende? Não percebe. O filho com alergia, o pelo não pode, não sei o que não pode. Meu Deus! Isso é paz que você pode dar jeito, você pode tirar, você pode fazer alguma coisa, não é?
E hoje as pessoas estão também fazendo essa troca. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Está solitário, está agoniado, compra um pet. Aí não fica satisfeito com um pet, compra 2 pets. Aí se você já tem uma tendência para compulsividade, daqui a pouco tem 5, 6 pets, 40 gatos. Tem muita gente assim hoje. Não ajuda um mendigo na rua, mas é capaz de alimentar 40 gatos. Ah, pastor, mas o que nós vamos fazer com os gatos? Não pegue essa carga, não é para você. Não faça isso, isso vai trazer tribulação para você. Entende? Isso eu estou dando um exemplo, tem muita coisa que você pega que não é para você pegar. É carga pesada, tira a sua paz, tira a sua alegria. Não inverta valores. Os animais hoje têm mais valor do que uma pessoa, isso não é de Deus não. Isso é maligno, isso é da ideologia desse tempo, é troca de valores. Eu sei o que é ter bicho, eu tenho uma filha veterinária, eu fui cercada por bicho, eu nasci no meio dos bichos, dos animais. Só que eu acho que o boi é no pasto, o cachorro é do lado de fora e acabou. E ninguém morreu, nenhum cachorro foi maltratado, não ficou doente, não ficou depressivo. Hoje tem terapeuta para cachorro. Minha filha de vez em quando brinca comigo. Mãe, faz uma terapia com ela. Terapia, a varinha nela, se precisar. Entende? Que coisa, meu Deus. Eu não sou insensível com os animais, não. Eu gosto dos animais. Mas nós hoje estamos numa coisa errada. As mulheres estão trocando de ter filho para ter um bicho. Não pode ter filho é uma coisa, isso é uma coisa. Mas eu estou vendo gente trocando. E eu não posso me calar com isso. Eu vejo, é real isso. Entende? Isso é mudança de valores. E o profeta diz para nós, lá em Jeremias, ai daqueles que ao mal chamam bem, e ai daqueles que ao bem chamam mal. Ai daqueles que põem a escuridade por luz e a luz por escuridade. Isso é mudança de valores. Jeremias profetizou isso há milhares de anos atrás. Então, queridos, não troque a sua paz por algo que não vale a pena, né? Paulo teve paz no meio daquele temporal, né? Paz comigo, paz com os outros, né? Saul é um exemplo de um homem sem paz. Não tinha paz, perdeu a paz com Deus, perdeu a paz consigo mesmo, e a vida de Saul foi infernizar e tentar matar Jonatas. Que coisa terrível, né? Matar Davi. Até isso. Até a amizade do filho, até o filho ele ficou com ódio, com raiva, por causa da amizade com Davi. Isso é o exemplo de uma falta de paz interior. E veja, queridos, eu estou falando de um homem que foi ungido pelo profeta Samuel. Eu estou falando de um homem que foi colocado na frente de uma nação. Eu estou falando de um homem que a Bíblia o descreve como o mais bonito, o mais alto, o mais forte entre todos. Parecia que tinha tudo, né? Como diz na nossa gíria popular, a faca e o queijo na mão para dar certo. Mas o que fez com que Saul pegasse um caminho de declínio, né? Falta de paz interior. Perdeu a paz com Deus, perdeu a paz consigo e não pôde ter paz com os seus semelhantes, com aqueles que eram próximos dele. Davi seria, eu já disse isso para vocês, o maior aliado no reinado de Saul. Seria imbatível Saul junto com Davi, mas Saul não quis. Ele tentou matar aquele que mais poderia ajudá-lo por várias vezes. E só não matou pela permissão de Deus, né? Então, ele faltava paz, ele arrumava conflito com a sua família, com todos, né? Então Deus disse, se nós quisermos ser felizes, nós precisamos ter essa característica. Mateus 5, Jesus disse, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma característica maravilhosa que a gente vê num filho de Deus é que ele tem paz. Ele é pacífico. Está tudo caindo à sua volta. Deus está no controle. Deus não perde o controle. Deus sabe o que faz. Como você vai resolver isso? O meu Deus vai me dar vitória. Essa tem que ser a sua confiança. E é tão maravilhoso isso. Até quando às vezes você desiste de alguma coisa, Deus não deixa você desistir.
como Ele fez comigo. Senhor, eu não oro mais por isso, não oro, chega, acabou. No outro dia eu estava lá orando porque o Espírito Santo incomodou para orar, né? Então, queridos, tudo que custa a sua paz é muito caro. Aprenda a não perder essa paz, a não vender a paz, né? Seja seletivo nas suas batalhas. Você já pegou problema de quem não era para você pegar? Acho que todos nós já fizemos isso, né? Carregou um caminhão nas costas e às vezes você faz isso até em nome de Deus. E muita coisa que eu vejo gente querendo fazer para Deus, não é Deus que está pedindo, é você que está querendo fazer. E às vezes não dá certo, depois você chora, você reclama. Mas entregue a sua vida, o seu coração na mão do Senhor. Fique de pé. Porque Ele está aqui para te dar paz. Ele veio para te dar paz, né?